no DF a situação é muito difícil, tá? A situação é muito difícil no DF, porque a cada 4 homens no DF, 3 votaram em Jair Bolsonaro. É o único estado, se não me engano, acho que é um dos 2 únicos estados em que Jair Bolsonaro lidera a eleição para presidente. Isso se deve a algumas características específicas do DF. É isso, né, Toshio? Eu não reconheço mais a minha terra natal, Horta. Olha aqui, o que diz o Milton: Brasília é outro lugar que saiu do progressismo para um liberalismo arrogante, né? Eu fico até com medo de ir a Brasília. Quando você implementa medidas de concentração de renda da forma brutal como foram implementadas efetivamente a partir de Michel Temer, você faz com que esses atores que estão concentrando renda se tornem tremendamente conservadores e vejam em qualquer tipo de ação de reorganização de igualdade social uma ameaça pessoal a si mesma, né? Então, Brasília tem vivido isso. Brasília é o estado com maior renda per capita que nós temos aqui. Brasília o Distrito Federal, ele tem uma configuração geográfica sui generis, quer dizer, você tem a elite centralizada em plano piloto, em alguns outros lugares, como Asa Sul, Asa Norte, Jardim Botânico e tal, e depois você tem um entorno extremamente pobre, que vive em grande medida da economia de serviços que o centro oferece. Então, o que acontece? Mesmo as populações mais pobres que vivem, né, agregadas a essa quantidade de dinheiro no centro, ou seja, sejam ali garçons, sejam diaristas, sejam motoristas de Uber, de táxi, esses caras, eles acabam ficando expostos a esse discurso da meritocracia, a esse discurso da concentração de renda, e tem muito medo, né, que essa situação acabe prejudicando a própria vida desses pobres. Além do mais, Brasília, nos últimos 8 anos, se tornou um forte evangélico. Imagina que essa semana houve uma decisão de um juiz proibindo que se gaste quase 30 ou 40 milhões de reais, acho que é isso, 40, 50 milhões de reais para construir o Museu da Bíblia em Brasília, que é uma exigência dos evangélicos aqui, e que mesmo durante todo o processo de assodamento da educação em Brasília, os professores não recebem isso, aumenta há um tempão e tal, o governador ainda fazia questão de manter esse projeto colocado, o judiciário parece que enterrou isso agora, mas para você ter uma ideia das prioridades que Brasília traz, né? Então, aqui, infelizmente, eu tenho a impressão que o Ibanez deve faturar isso no primeiro turno. Veja que o único político que fazia sombra a Ibanez era, infelizmente, o Arruda, né? O Arruda, quando lhe foi entregue novamente os direitos políticos, porque agora no Brasil é assim, né? Os direitos vão e voltam, o Arruda apareceu em algumas pesquisas à frente do Ibanez. Rapidamente o Ibanez conseguiu consertar ali uma aproximação com o Bolsonaro para tirar Ibanez, favorecer a Flávia Arruda, e acabou meio que consolidando isso. Eu acho que o DF entra semelhantemente na mesma estratégia do Rio Grande do Sul. Nós vamos agora plantar. Acho que a candidatura do Leandro Graz é muito bem-vinda, tá? Tanto a dele quanto de todo o restante da chapa progressista, como a candidata a senadora, a professora Rosilene. Acho que nós plantamos para efetivamente daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, que o DF não tem eleições estaduais, né? Para daqui a 4 anos a gente conseguir alguma transformação. Infelizmente, só vai acontecer quando nós mudarmos a lógica de acumulação do Estado brasileiro. Aí sim nós vamos voltar a ter um DF um pouco mais responsivo e mais socialmente engajado. Então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer, e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre, e ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.